Ok, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um personagem que, bom, todo mundo acha que conhece de cor e salteado, Monkey D. Luffy. Só que vamos olhar pra ele de um jeito, olha, completamente diferente. Um jeito que talvez ninguém nunca tenha imaginado. Pois é, a gente sabe como ele é. Impulsivo, teimoso, age primeiro e se der, pensa depois. É o Luffy que a gente conhece e ama, né? Mas e se por trás dessa simplicidade toda, dessa coisa de só vou e faço, tiver algo muito, mas muito mais complexo escondido? Essa é a grande pergunta de hoje. E se o jeito do Luffy ser não for só aleatório? E se for uma filosofia de vida super complexa e bem pensada? Parece loucura, eu sei, mas é exatamente isso que a gente vai investigar. O comportamento dele como uma postura filosófica super consistente. Para fazer isso, a gente vai usar uma análise bem profunda que diagnosticou o Luffy com uma doença do espírito. É isso mesmo. Vamos dar uma de médico aqui e abrir esse laudo para entender que doença é essa. Só que, antes de sair dando diagnóstico, todo médico precisa das suas ferramentas, certo? Para entender o caso do Luffy, a gente precisa conhecer três conceitos básicos. Pensa neles como nosso kit de primeiros socorros filosófico. A primeira ferramenta se chama o geral. É um nome meio esquisito, mas a ideia é simples. São as regras grandonas. Sabe, as leis do governo mundial, as ordens de um rei, a ideia de isso é certo e isso é errado, que todo mundo tem que seguir. É o livrinho de regras do mundo. A segunda ferramenta é o individual. É exatamente o oposto. Se o geral é o livro de regras, o individual é a pessoa. É o seu amigo que precisa de ajuda agora. Não importa o que a regra diz, o que importa é aquela pessoa, aquela situação específica bem na sua frente. E a terceira e última ferramenta, as determinações. Essa é a mais fácil de todas. É simplesmente a ação. É partir para a briga, é comer, é navegar, é dar um soco na cara de alguém, é o fazer acontecer. Pronto. Guardou aí? O geral, o individual e a ação. Com isso em mãos, agora sim, a gente pode começar a investigar. Beleza. Como todo bom médico, a primeira coisa a se fazer é descartar o que não é. Vamos dar uma olhada nas doenças que com certeza absoluta o Luffy não tem. A primeira hipótese descartada é a auretia. O que é isso? É a passividade total, é não querer fazer nada. Agora, sério, isso tem a ver com o Luffy? Mas de jeito nenhum. O cara é a pura ação. A única vez que ele ficou parado foi depois de um trauma absurdo, e mesmo assim, ele se levantou para agir pelos companheiros. Então, ó, essa aqui, riscada da lista. Segunda hipótese. Atodetia. Essa é a doença de quem ignora a pessoa na sua frente por causa de uma regra maior. Sabe, sacrificar o amigo por um bem maior? O Luffy faria isso? Jamais. Pelo amor de Deus, o cara socou um Tenryubito por causa do Hashi. Ele declarou guerra ao mundo inteiro para salvar uma amiga, a Robin. Ele não só não tem essa doença, como ele é a cura para ela. Fora da lista. E a terceira que a gente vai riscar é a Todetita. Essa é a doença do sonhador, da pessoa que tem uma ideia genial, um sonho incrível, mas não consegue tirar do papel. E aqui a coisa fica muito interessante. O Luffy não tem isso. Na verdade, ele cura os outros disso. Pensa só, o Sanji tinha o sonho do All Blue, a Nami de mapear o mundo. E quem foi o cara que tornou tudo isso possível? Exato. Então, mais uma descartada. Certo. Já eliminamos três possibilidades. Agora o diagnóstico começa a ficar mais sério. Vamos falar dos sintomas que o Luffy realmente tem, aqueles que a gente vê o tempo todo. O primeiro sintoma claro é a oritite. Pode chamar de síndrome de Dom Quixote. Lembra da história? O cara que via gigantes e moinhos de vento? É exatamente isso. É quando o sonho é tão forte, tão urgente dentro da pessoa, que ela sai agindo sem pensar, de forma meio maluca, atacando inimigos que parecem impossíveis. Acho que isso descreve bem o nosso capitão, não acha? A impulsividade dele é um sintoma gritante. Só que aqui tem uma virada de mestre. No mundo de One Piece, essa doença do Luffy vira um superpoder. Porque com os poderes dele, quando ele decide atacar um moinho de vento, seja o do Flamingo ou o próprio Kaido, ele bate com tanta força que o moinho de vento cai de verdade. Ele molda a realidade à força de vontade dele. É inacreditável. O segundo sintoma que a gente vê nele é a catolita. Essa é a doença de não ter uma regra geral, de não seguir o livrinho. É a vida guiada por uma única filosofia. Eu faço o que eu quero.
É ação pura, sem um código maior por trás. Só a vontade do momento. E olha, não existe exemplo mais perfeito disso do que essa frase do próprio Luffy. Um herói tem que dividir a carne. Eu quero comer toda a carne. Tá vendo? Ele recusa na hora a regra geral de ser um herói, porque ela bate de frente com o desejo individual dele de comer toda a carne. É a Catolita em pessoa. E espera um pouco. Agora a gente tem um problema. Como é que o Luffy pode ter oretite, que é a doença de um sonho impaciente, e ao mesmo tempo catolita, que é a doença de não ter uma regra ou um código? Parece que uma coisa contradiz a outra, né? A não ser que as duas sejam sintomas de uma causa muito maior. Então, qual é a verdadeira raiz de tudo isso? Qual é o diagnóstico final que amarra todas essas pontas? E aqui está. O diagnóstico principal é acatolia. E, gente, isso muda completamente o jogo. Acatolia não é não ter regras, é rejeitar ativamente todas as regras que vêm de fora. É uma recusa consciente e deliberada de qualquer sistema que tentem impor a ele, seja um deus, um governo ou uma lei. E as provas disso são algumas das cenas mais lendárias de One Piece. A primeira, o soco no Tenryubito. Aquele soco que todo mundo vibrou não foi só um impulso, foi um ataque direto, um não gigantesco para a maior regra geral do mundo, para a autoridade que se dizia divina. A segunda prova, talvez ainda mais forte, quando ele manda queimar a bandeira do governo mundial em Enies Lobby. Ali, a guerra não era contra uma pessoa, era contra o sistema inteiro. Foi a declaração de guerra contra a própria ordem mundial. É a Católia em sua forma mais pura e espetacular. E é aqui que o quebra-cabeça se monta. A Acatolha é a peça central, a causa de tudo. Pensa comigo passo a passo. Primeiro, ele tem a Acatolha. Ele rejeita todas as regras de fora. Isso obriga ele a viver com catolita, ou seja, a única regra que sobra é a dele. Eu faço o que eu quero, a liberdade. E o que acontece quando a única regra é o seu próprio sonho de ser o rei dos piratas? Ele explode em Oretite, a ação impulsiva para realizar esse sonho o mais rápido possível. Uma coisa leva a outra. Faz todo sentido. Pronto, o diagnóstico está fechado. Mas a parte mais incrível vem agora. Porque a conclusão dessa análise não trata essa doença como um problema. Muito pelo contrário. O prognóstico final do nosso doutor é algo bem mais esperançoso. A análise termina com essa frase, que é de arrepiar. Depois de chamar tudo isso de doença, o autor diz que essa condição pode ser, na verdade, a sexta promessa da Terra. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. E se essa doença do Luffy, essa recusa total em baixar a cabeça para as regras de um mundo que está todo errado, e se for exatamente isso que o mundo mais precisa para mudar? Talvez essa patologia dele seja, no final das contas, a maior esperança de todas, a promessa de um novo amanhecer.